Fala galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo aqui vamos falar de Inter e Flamengo, vamos falar do Botafogo contra o Palmeiras e a perspectiva do Bahia em relação à parte de cima da tabela e para quem é melhor torcer, quais resultados foram bons, quais foram ruins, enfim, vamos lá. Ontem eu estava esperando o jogo do Flamengo para ter uma opinião concreta sobre isso. Por quê? Se o Inter vencesse o jogo contra o Flamengo, eu ia olhar para a tabela e ia falar, oi, estamos com 33 pontos, um jogo a menos em relação ao Flamengo, e a gente pega o Vasco em São Januário, duelo bastante acessível no jogo a menos, cai para 4 pontos, o Cruzeiro pega o Mirassol amanhã, 2 jogos a menos, podemos ultrapassar o Cruzeiro, rapaz, o Mirassol vencendo seria bom, o Botafogo e o Palmeiras empatar seria ótimo, só que o Flamengo venceu, e aí muda tudo. Se o Inter vencesse, eu ia ter essa visão. Como o Flamengo venceu, eu acho que o Palmeiras ter vencido foi um ótimo resultado pra gente, por exemplo. Porque aí a gente abre 4 pontos em relação ao Botafogo, observando a luta pelo G4, pela Libertadores, porque agora 10 pontos pro Flamengo. Se a gente vencer um jogo a menos, fica aí em 7 pontos em relação ao Flamengo. Ainda é uma diferença muito grande. E claro, eu sempre falo aqui, o Bahia não tem time para ser campeão. Não tem elenco para ser campeão ainda. A gente se ilude assim, quando o Bahia vence um jogo, e quando, sei lá, a diferença cai, só que depois o Bahia vai lá e quebra a nossa cara de novo. Então o Bahia não tem elenco, não tem investimento. Só que, claro, se tiver 7 pontos atrás, com um jogo a menos, dá pra se iludir. Mas o Bahia não tem elenco. Então agora, como o Flamengo venceu, eu passo a olhar mais para a briga pelo G4. E o Bahia tá várias rodadas no G4, eu até perdi as contas aí, acho que são 5 rodadas, 6 no G4. E o Palmeiras ter vencido o Botafogo foi um ótimo resultado. Um ótimo resultado. Agora a gente abre 4 pontos do Botafogo, com o mesmo número de jogos, 4 pontos em relação ao São Paulo, com 2 jogos a menos, ou seja, o São Paulo não bota tanto medo assim. Mirassol não vai brigar, tá ali com um jogo a menos, o jogo a menos é hoje, não vai brigar. Fluminense, a gente tá 6 pontos à frente, com o mesmo número de jogos. Então estamos muito tranquilo dentro do G4, muito graças ao Palmeiras ontem que venceu o Botafogo, foi um ótimo resultado para minha opinião. Se tivesse que ter um vencedor nessa circunstância, que seja o Palmeiras. Palmeiras vai brigar pelo título, Flamengo pelo título, Cruzeiro pelo título, e a gente vai ficar ali em 4º lugar. Eu assinaria hoje. O Bahia ficar ali em 4º lugar, sei lá, a 5 pontos do terceiro, mas também a 4 pontos do quinto. 4º lugar ali, ótimo. E na Copa do Brasil tenta buscar o título. Ótimo. Eu assinaria hoje isso aí, tá? Inter e Flamengo ontem. Bora partir para análise do jogo aqui agora. O Inter, eu acho que o Inter meio que abdicou do jogo, tá ligado? Poupou o Tovar, a maioria dos titulares foi poupado ontem, apesar que Borré ainda jogou, Valencia ainda jogou. Só que eu sentia o Inter meio que nem aí pro jogo. Meio que eu tô tirando o pé. E isso é óbvio. Eu até esqueci de fazer essa análise aqui ontem. Pro Flamengo, era um jogo muito mais importante para o Flamengo do que pro Inter. Por que que eu digo isso? Tabela de novo aqui. O Flamengo tá lutando pelo título do Brasileirão. E o Flamengo, mesmo mesclando time, mesmo botando reserva, ainda é um time bastante competitivo. Então, o Flamengo, claro que ia dar mais importância pro jogo de ontem do que pro Inter. Porque o Inter tá em 12º lugar. Não vai vencer o Brasileirão. Não tem chance nenhuma de vencer. E tá na Libertadores, que tem mais foco. Tá ali, que é mais importante pro Inter. O Inter tá ali a 5 pontos do São Paulo. Se for eliminado da Libertadores, consegue uma arrancada no Brasileirão fácil aí e pega a vaga da do ano que vem, pelo Brasileirão. Então, era um jogo que não valia absolutamente nada pro Inter mesmo. Agora, tomar 3-0 já é demais. Tomar 3-0 dentro do Beira-Rio já é demais. Bem que a torcida não tava nem aí. A torcida do Inter fez festa depois do jogo. Eu apoio. Eu achei uma baita atitude da torcida do Inter. Depois do jogo, perdeu por 3-1, mas você tá apoiando, porque você sabe que o jogo que importa é o jogo de quarta. Não era o jogo de hoje. E já dá um recado pro Flamengo, de que, ó, vocês ganharam hoje, mas quarta-feira é outra história. Quarta-feira vamos estar muito mais focados. Hoje, o jogo era muito mais importante para vocês. Quarta-feira é guerra. É decisão. É guerra. Eu achei muito bacana isso daí. E como eu vinha falando, pro Inter, o jogo importante é quarta. Por quê? Porque se o Inter foi eliminado, acabou o ano do Inter. Tipo, já era. Acabou. Porque a única coisa que o Inter vai brigar na temporada ainda é uma vaga na Libertadores ou na pré-Libertadores. De resto, fora da Libertadores, fora do Copa do Brasil, sem chance de título de Série A. Ou seja, para um time grande acabou o ano. Vamos lá. O Inter não viu a cor da bola na maior parte do jogo. Em 90% do jogo. A única parte que o Inter jogou bem foi na reta final, quando alguns jogadores titulares entraram. Ricardo Matias entrou, alguns jogadores ali entraram para poder reforçar a equipe do Inter e buscar ali, pelo menos não perder feio para o Flamengo. O Wesley entrou, Thiago Maia entrou. Então,
ele fez alterações que fizeram o time melhorar de qualidade. E aí o Inter foi pra cima do Flamengo, meteu a bola na trave lá no final do jogo. Mas durante o jogo todo, o Inter só teve 2 chances claríssimas de gol que eu lembro aqui. Uma que foi uma bela jogada por cima, que o jogador entra dentro da área e bate de primeira para a boa defesa do Rossi. E outra em escanteio, que a cabeçada passou rente à trave ali. De resto, o Flamengo engoliu o Inter na maior parte do jogo. Pedro fez 1-0, um golaço de voleio. E o segundo foi bem parecido, só mudou o canto e que não foi um golaço, foi um gol comum, um gol normal, que ele bate de rasteirinho e faz 2-0. E o Flamengo abriu 2-0 com 12 minutos de jogo. Aí você pensa, pô, será que o Inter vai tomar uma goleada? Só que não chegou a esse ponto. Não foi igual ao Santos. O Inter equilibrou o jogo, teve chance de gol, mas continuou tomando porrada do Flamengo. O Flamengo faz 3-0 com o Gonzalo Plata no segundo tempo, que entrou do banco. E aí foi o momento que o Inter, como eu falei, melhorou no jogo, pressionou o Flamengo, fez um gol, que quase foi anulado, mas acabou que validaram o gol, 3-1, beleza. Pro Inter não valia realmente todo esse jogo, não. Não acho que a torcida do Inter tem que fazer um escarcéu porque perdeu esse jogo, tem que criticar muito. Não acho, não. É um jogo que realmente pro Flamengo valia muito mais. E por isso que o Flamengo era até favorito pro jogo. Porque valia muito mais pro Flamengo do que pro Inter essa partida aí. Botafogo e Palmeiras. Eu peguei no sono no segundo tempo ali, não assisti tanto o jogo. Mas assim, eu acho que o Palmeiras fez um jogo com a cara do Palmeiras do Abel. Durante todo o trabalho do Palmeiras do Abel. Não fez um grande jogo, um jogo bonito. Claro, estava jogando fora de casa. Pega as estatísticas aqui. Botafogo teve mais chute, 15-9, e mais chute a gol, 6-2. Muito mais posse também. Só que o Palmeiras foi mais eficiente. O Palmeiras sobreviveu no primeiro tempo de lançamento e jogada de transição. A jogada do gol é assim, inclusive, um lançamento por cima. Felipe Anderson recebe, corta para o lado e faz 1-0 Palmeiras. E o Palmeiras, com a vantagem, não jogou um grande futebol, mas jogou aquele futebol pragmático. Se defendeu muito bem, foi muito bem defensivamente e segurou o resultado. Poderia ter matado o jogo no contra-ataque e é isso. Foi o suficiente para o Palmeiras vencer no Engenhão. É aquilo. Nunca dá para você dizer que o Palmeiras está morto. O Palmeiras vinha de um resultado negativo contra o Corinthians na Copa do Brasil, mas aí já meteu 3-0 no Universitário do Peru, na Libertadores. Já voltou ao normal. E agora vence o Botafogo no Engenhão, que é um resultado expressivo. Então, o Palmeiras nunca está morto. Ele pode passar por oscilação, por uma fase. Ele passou por uma pequena oscilação agora. Mas o Palmeiras foi lá e mostrou que eu ainda estou aqui. Eu ainda sou o Palmeiras. E aí, vamos lá. Falei de tudo isso daqui para falar agora sobre Mirassol e Cruzeiro. Para quem é melhor torcer nesse jogo? Qual resultado é melhor para o Bahia? Mirassol ou Cruzeiro? Tem 2 pontos de análise. Análise do curto prazo, do presente, do agora, e a análise do futuro, do longo prazo. Porque no longo prazo é melhor que o Mirassol vença. Porque o Mirassol a tendência é que não brigue por essa Libertadores até o final. Só que, vocês já perceberam que eu tô falando isso aqui todo vídeo e o Mirassol não sai? E estamos na metade do campeonato? Então, cara, se mais umas 7 rodadas o Mirassol ficar aí, eu vou começar... Pô, não vou subestimar mais não. Os caras estão conseguindo manter. Mas a tendência é que não. Ainda acho que a tendência é que não. Então, a longo prazo, é melhor o Mirassol vencer. Só que a curto prazo, se o Mirassol vencer, ele fica a 2 pontos do Bahia. Vai a 31, fica a 2 pontos do Bahia. E aí a nossa vantagem pro quinto colocado, que era de 4, fica em 2, que é pro Mirassol. Acredite se quiser, o Mirassol ficaria a 2 pontos do G4. Então, um empate talvez seria mais ali, seria melhor pro Bahia, porque nem o Cruzeiro avançaria muito, nem o Mirassol avançaria muito. Eu acho que o ideal é o empate. Ficaria 4 pontos do Mirassol, ficaria 5 do Cruzeiro com 2 jogos a menos, podendo ultrapassar o Cruzeiro. Eu acho que o ideal é o empate. Mas se tiver que ter o vencedor, eu ainda acho que tem que ser o Mirassol. Eu ainda acho que, analisando tudo, o bônus ainda é do Mirassol vencer. Porque, lembrando, Mirassol a gente tem o mesmo número de jogos, mas o Cruzeiro a gente tem 2 jogos a menos. Então o Cruzeiro, a gente pode ultrapassar o Cruzeiro na tabela ainda. E o Mirassol, como eu falei, a tendência é que não brigue até o final por essa vaga. Então eu ainda acho que se tiver que... Escolhe o vencedor. O ideal, vou torcer pelo empate. Acabei de decidir aqui agora, ao vivo com vocês. Vou torcer pelo empate. Mas se tiver que ter um vencedor, eu ainda escolho o Mirassol. Então é isso, tá? Passar aqui as prováveis escalações. O Mirassol vai com o goleiro Walter no gol. Gabriel, Knessa Wist, Lucas Ramon, James, Reinaldo, Neto Moura, Danielzinho, Gabriel, Chico da Costa, Edson Carioca e Negueba. É aquilo, né? O time bastante limitado que encaixou com o Guanais, está fazendo uma ótima Série A. Já é óbvio, né? A análise do Mirassol é essa. A gente tá falando isso o campeonato inteiro. Compara com o Cruzeiro. Um Cruzeiro que vem com o Cássio, Vidalba, Calma Prates, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Lucas Silva, Eduardo, Matheus Pereira, Matheus Henrique, Wanderson e Caio Jorge. Se você comparar aqui, vai dar
uns 8-3, 9-2, 10-1 aí no 1x1. Então eu não vou nem comparar, porque o Cruzeiro, obviamente, claramente tem um elenco muito melhor do que o Mirassol. Ah, quem é favorito pro jogo? Cruzeiro. Eu ainda acho que é o Cruzeiro. Por dois motivos. Por elenco, por investimento, e porque o Cruzeiro vem tendo melhores resultados jogando fora de casa. É impressionante, o Cruzeiro venceu o Botafogo no Engenhão, e dentro de casa o Cruzeiro perdeu do Ceará, dentro de casa, jogando dentro do Mineirão, empatou com o CRB na Copa do Brasil, ou seja, não fez um grande jogo, porque só empatou com o CRB, que é um time de Série B, foi um péssimo resultado dentro do Mineirão, e perdeu para o Santos, que acabou de tomar 6-0 do Vasco. Enquanto fora de casa o Cruzeiro venceu o CRB no jogo da volta, venceu o Botafogo, como eu falei, então o Cruzeiro vem tendo melhores resultados, jogando fora de casa, e venceu o Fluminense também no Maracanã. Então o Cruzeiro é favorito por esses dois motivos, porque vem jogando melhor fora e por ter um elenco muito maior do que o Mirassol, muito mais investimento. Eu acho que o Cruzeiro é favorito, mas não acho que o Mirassol tá morto, não. Eu acho que o favoritismo do Cruzeiro é pouquinho. Eu botaria ali 53-47, pouquinho. Eu acho que o Mirassol também tem chance de hoje conseguir pelo menos um empate, ou até vencer o jogo, por que não? A temporada ótima que o Mirassol vem fazendo, eu não duvido de mais nada. E eu acho que é isso, tá, galera? Esse vídeo aqui foi só pra falar da parte de cima, mostrar aí as ambições do Bahia, o que seria melhor pra gente torcer, o que é melhor pra gente torcer. Bota nos comentários aí também. Comenta, compartilha, deixa like, se inscreve no canal pra dar aquela moral, e até o próximo vídeo. Fui!